Vamos começar, então. Só me arrumar aqui um pouquinho. Certo. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Espero que estejam todos bem. A gente vai ter hoje a palestra do professor doutor Manuel Feitosa Jeffries, né? Faz parte do nosso ciclo de palestras. É com muita satisfação, né, que hoje a gente tem a palestra do professor Manuel. O professor Manuel foi aluno do curso de licenciatura em Química, né, quando a gente reformulou o currículo em 2005, da turma de Exato. 2005. Naquele momento era o curso, a gente estava começando um curso noturno e a gente estava com um novo currículo. O professor Manuel ingressou no curso diurno, né? Isso. Exatamente, professora. 2005. Isso, 2005. Hoje a gente tem, né, o professor Manuel aqui participando com a gente. O professor tem mestrado em biotecnologia e recursos naturais pela Universidade do Estado do Amazonas. O professor tem doutorado em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, foi um doutorado sanduíche, né, professor? Isso, Semana, isso. semana passada a gente conversou um pouco sobre a questão da mobilidade, né, da mobilidade dos alunos internacional. O professor atualmente está na SEDUC. SEDUC, SEMED? Opa. Atualmente eu estou na SEDUC e eu estou dando aula em uma universidade particular também, mas só SEDUC. Ah, ótimo. E o Isso. professor tem participado, né? Tem participado, tem atuado nessa parte de revisão do currículo, do nosso currículo aqui do Estado do Amazonas, né? Na Secretaria de Educação do Estado. Então, assim, a nossa conversa com o professor hoje é ouvir um pouco, né, sobre essa reformulação do currículo, que isso tem uma relação diretamente com o nosso curso, né, até para a gente saber, assim, conversarmos um pouco sobre qual é esse profissional que a Universidade Federal do Amazonas precisa estar formando, né, para atuar cada vez mais perto daquilo que demanda desse profissional, né? Ou seja, precisamos estar mais perto dessa realidade, desse contexto das escolas do estado do Amazonas. Então, eu vou passar a palavra para o professor. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. Boa noite a todos. Olha, essa é uma satisfação enorme. Muito obrigado, professora Sidlene, pelo convite aqui para a gente estar dialogando, né, um pouquinho sobre a questão do currículo. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu pensava só nas disciplinas, eu vou ter que terminar e agora tem que alcançar ali todas as metas. E hoje a gente tem um olhar mais diferenciado, um pouco mais amplo, né? Diversificado. E o legal dessa nossa conversa hoje, que a gente vai poder conhecer, não sei se os colegas já deram uma lida, já ficaram sabendo da publicação da proposta pedagógica curricular, né, que nós temos na rede. Eu atualmente trabalho lá na SEDUC, como a professora falou, eu faço parte da equipe do Núcleo de Gestão Curricular, né, onde ocorre alguns diálogos acerca desse novo currículo, construção de alguns documentos, com base em documentos oficiais, né, alguns que, na verdade, documentos que vêm do MEC, né, algumas diretrizes que a gente tem que seguir, né, e é algo que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Antes de falar especificamente da química, eu gostaria até de colocar assim no geral como é que está o currículo, como é que a gente vai, como é que está sendo organizado, né? Inclusive agora, 2022, e que no caso, porque ele está sendo implantado de forma gradativa, né? Já está funcionando o novo currículo em 2022, e aí aos nossos colegas que estão nos assistindo, né? Aos futuros professores, quando me refiro ao currículo, a gente tem um olhar, claro, diferenciado, que a gente vai logo para a parte de química, né? E a química, como é que eu vou fazer? Vou ter que dar aula de quê, né? Quais são os assuntos? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu trouxe alguns exemplos, mas também eu posso deixar no finalzinho à disposição quem quiser a parte da proposta, para dar uma lida, né? A proposta curricular, né? Justamente que é importante essa parte
digamos que pedagógica, essa parte que é um pouco mais técnica, mas isso que faz a diferença, né? Para a gente entender o porquê. Que às vezes a gente fica tão ali desesperado, por que que tá assim, por que que mudou, isso é agora, por exemplo, minha carga horária, como é que eu vou fazer? Então, tem um propósito, né? Tem algo bem, bem legal assim chegando. Ao meu ver, na questão de a gente dar o melhor também futuramente para o estudante, pensar um pouquinho mais no futuro, a questão do protagonismo, não só dele, mas nós também, né? Que agora a gente vai ter que ter um olhar diversificado, digamos que um olhar por área, né? Eu vou ver se eu consigo projetar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. E aí vocês vão me falando se apareceu ou não, por gentileza, que aí quando eu projeto eu não consigo mais visualizar. Sim, Apareceu? tá ok, apareceu. Ok, muito bem. Então, o nosso diálogo é sobre o novo ensino médio, né, e o professor de química. Eu coloquei assim para você, né, para nós, né, aqui no nosso diálogo, ver como é que funciona. E, claro, também, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem anotar tudinho e ao final, né, a gente pode estar contribuindo. Se eu não souber de todas as suas perguntas, pode ter certeza que eu vou levar, discutir lá com os outros colegas dessa parte curricular, né, dessa parte de estrutura, e aí depois eu trago, né, para a gente dialogar. O importante é a gente entender um pouquinho como está funcionando, né, como é que tem esse novo ensino médio, né, essa mudança no currículo, né, isso aqui que é bem legal. Eu falo mudança, que é bem interessante, como a professora colocou, eu participei, né, de uma mudança em 2005, né, também, a gente parou um pouquinho para entender como é que funciona, como é que foi todos os momentos, e agora eu trago para vocês uma nova mudança, né, mas agora no currículo do ensino médio. Eu trouxe aqui para a gente, se ficar difícil a gente visualizar, por gentileza, vocês podem sinalizar, tá bom? Que aí eu vou melhorando aqui. Eu trouxe para a gente um pouquinho a apresentação da Lei 13.415 de 2017, que é justamente ela fala dessa primeira mudança, dessa primeira arquitetura do novo ensino médio, tá bom? Agora, só levando em consideração que eu vou apresentar um pouquinho de como é que foi organizado, como é que está estruturado, né, de uma maneira ampla, e aí depois a gente vai ter um olhar específico para química e exclusivamente para a área de ciências da natureza e sua tecnologia, né, onde temos agora a química, a física e a biologia. Então, a Lei 13.415, ela trouxe uma carga horária destinada, né, ao cumprimento de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela traz de 1.800 horas. Então, só para a gente levar em consideração que já começou com uma mudança na questão da carga horária, que às vezes o professor fala assim, um professor que só trabalha de manhã, né? Aqui a gente chama de 20 horas. Se ele trabalhar o dia todo, a gente considera 40 horas, né? E aí eu vou perder a minha hora, como é que vai ser isso? Vai ser cortado? Vai ser cortado no meu salário? Vai ser cortado na minha sala? Como é que vai funcionar? A princípio, nós temos uma lei, né? E eu quero avisar aqui também que os professores não vão ser cortados, não vai diminuir a carga horária, né? Isso aí, às vezes, muitos colegas ficam comentando, vai diminuir a carga horária, já diminuiu, eu vou receber menos, isso vai afetar no meu salário, por exemplo. Não. O que está acontecendo agora é uma transposição, digamos assim, né? Você vai ter uma carga horária que você vai ministrar exclusivamente o seu componente curricular de química, né? E em outro momento, você vai ter uma parte diversificada, que essa parte diversificada nós chamamos de itinerário formativo. Mas isso aí por quê? Porque veio primeiro essa regrinha de 1.800 horas, né, para a gente cumprir. Na verdade, isso já veio do MEC, de acordo com a BNCC, que ele trouxe essa questão. E aqui eu trago, que é justamente isso veio para somar na formação geral básica, né? Quando eu falo formação geral básica, tá bom? Você que está me acompanhando, olha só, todos os futuros professores de química, nós estamos aqui, ó. Formação geral básica são todas as disciplinas que o estudante precisa ter na sua formação geral básica, que no caso química está aqui dentro. Além disso, né, vamos ter os itinerários formativos. Esses itinerários formativos que nós classificamos como a parte flexível do currículo, que onde vai entrar unidades curriculares comuns, unidades curriculares de aprofundamento e unidades curriculares eletivas. Sendo que nesse total de 1.200 horas, aí fechando toda a nossa arquitetura do novo ensino médio de 3.000 horas. Então, serão 3.000 horas distribuído, né, na arquitetura, e dessas 3.000 horas, né, vamos ter a nossa carga horária exclusiva de química e também uma carga horária que eu vou
ter que, eu vou, na realidade, conversar com outros colegas, né? São novos olhares. Olha só, eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia nesse momento da flexibilização. A Secretaria de Educação aqui, né, do Amazonas, em diálogos, levando em consideração que isso aqui foi uma estrutura pensada, né, já tem um tempo, desde a questão de, em diálogos direto com a secretária, né, secretária da capital, então eu faço parte só da parte curricular, digamos que é do núcleo de gestão curricular, então é a parte que já nós pegamos para reorganizar e ver qual é o melhor, né, da nossa apresentação. Então, olha só, por que eu achei interessante trazer isso aqui? Porque é aqui que começa um pouquinho da nossa mudança. É aqui que a gente vai enxergar um pouquinho onde é que está a química, como é que eu posso me inserir. Eu acabei de me formar em química, estou com meu diploma aqui, meu Deus do céu, eu quero dar aula. Estou desesperado para chegar ali na minha escola e ministrar a minha aula, né? Então, olha só, lembra que nós vimos a arquitetura geral? Eu coloquei aqui nessa primeira coluna a formação geral básica de 1.800 horas. Aí tem as linguagens, matemática, aqui em verde que nós entramos, ó, ciência da natureza e suas tecnologias. Quando a gente trabalha com ciências da natureza e suas tecnologias, isso agora é até uma nomenclatura que seria interessante você anotar, porque a ciência da natureza e sua tecnologia é a grande área nossa, né, em que nós vamos conversar diretamente com o professor de biologia e o professor de química. Então, nós três vamos ter esse diálogo. E esse nosso diálogo, ele vai ser de qualquer jeito, vai ter um caminho, pelo menos alguma coisa eu segui logo no começo, que isso é novo. Então, todos eles, claro, as áreas, mas é exclusiva nossa, né, vai passar pelos eixos estruturantes, que é uma forma de a gente conversar e inserir os nossos conteúdos. Bom, é legal a gente anotar também, gostaria que você anotasse, que antes a gente conhece como conteúdos, né? De acordo com a proposta agora de 2022, que está sendo implantada agora, os conteúdos estão sendo chamados de objetos de conhecimento, ok? Eu falo isso porque, para mim, foi novo, eu sei que às vezes a gente chama, é conteúdo, é disciplina, né? A disciplina agora a gente chama de componente curricular. E os conteúdos a gente chama de objetos de conhecimento. Então, às vezes, essa troca assim que a gente já vai anotando, porque às vezes vocês vão se deparar com documentos que eles estão todos escritos dessa maneira e às vezes é uma coisa simples e a gente não consegue decifrar logo no momento. Né? E eu, no começo, assim, eu tive bastante dificuldade, né? Então tive que imprimir vários documentos, salvar mesmo, fazer as anotações para entender. E aí, no caso, a gente vai passar pelos eixos estruturantes, que é a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Não necessariamente todos de uma vez, tá bom? Aqui nós temos 4 eixos estruturantes, mas eles vão perpassar, ou seja, quando eu falo perpassar é você, professor, né, futuro professor, né? Temos algumas estratégias de como você vai utilizar, por exemplo, a investigação científica durante as suas aulas, os seus processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural, o empreendedorismo na química, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, tem algumas maneiras, né? Da questão do empreendedorismo, a gente leva para a questão também de projetos, que nós estamos classificando como projetos integradores, tá bom? Que são projetos por área, e para resultar em quê? Em itinerários formativos, que isso é uma parte da flexibilização do currículo, que está dentro de unidades curriculares comuns, ok? Unidades curriculares de aprofundamento e unidades curriculares eletivas. Isso vai acontecer tudo de uma só vez? Não. Esse ano está começando as unidades curriculares comuns, já são unidades curriculares fixas, né, específica para um determinado profissional. Mas levando em consideração que como a implantação está acontecendo esse ano, no segundo ano, no terceiro ano, eles vão implantando, né, serão implantados de forma gradativa, ok? Aqui é só um destaque, né, onde nós estamos na formação geral básica, né, aqui ciência da natureza e suas tecnologias, que necessariamente, se você falar bem assim, eu posso trabalhar só, posso ficar só na minha área de química, aqui na minha ciência da natureza e tecnologia, e não os itinerários formativos, coloquei até em uma caixinha vermelha, se você perguntar bem assim, eu posso ficar só nessa e não vou trabalhar, por exemplo, as outras unidades curriculares, não quero trabalhar a investigação científica, os processos criativos. Na realidade, é uma flexibilização, né? Está acontecendo algumas formações, né? Já começou pelo Instituto Iungo,
para os professores, né, da rede, aí inclui todos os professores, né, inclusive está aberto uma agora, pelo CEPAM, que é o Centro de Formação Profissional aqui da Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Iungo, que está fazendo uma formação com os professores. Qual é o foco? É justamente isso. Por quê? Nós tivemos algumas... Claro que isso aí é normal, né? Os professores falaram, como é que eu vou ministrar isso? Eu me formei em Química, né? Como é que eu vou pegar a minha Química, como é que eu vou aplicar? Eu só sei, eu já tenho uma certeza que no primeiro ano eu tenho que trabalhar a tabela periódica. Eu tenho certeza que no segundo ano, por exemplo, eu vou trabalhar ali o balanceamento, as formulações e tudo. E no terceiro é o chama total, né, que é a questão da orgânica. Então, agora surgiu um pouquinho, por isso que tem essa palavra flexibilização, né? Teve uma organização com um foco voltado aos eixos estruturantes. Então, a gente vai conhecer aos poucos, eu acho que até mesmo você já deve ter uma ideia de como está acontecendo. É só você pegar, por exemplo, um determinado assunto nosso da química e verificar qual deles se encaixa na investigação científica, qual deles pode ser um processo criativo, qual deles eu posso voltar para o empreendedorismo. Então, essa foi a ideia. Não foi só ministrar aquilo e pronto. Né? Aqui eu trouxe uma imagem que ela está escaneada, né? Esse aqui é só para mostrar o currículo antigo, mas ele ainda está vigente, tá bom? Eu coloquei em vermelho só para a gente entender. Olha só, nós vamos trabalhar agora 1.800 horas. Aqui, esse aqui é o currículo total, coloquei um em vermelho, não dá nem para ver direito, mas é 2.760, isso em todo o ensino, todo o ensino médio. Bom, e a 1.800 horas vai ser somente para a primeira série, ou seja, cada série vai trabalhar 1.800 horas. Da parte dos itinerários formativos, antes era 240, né? Que aí, ou seja, tinha algumas escolas que trabalhavam essa parte do itinerário formativo, que antes era chamado parte diversificada. Agora, ela subiu para 1.200 horas. Então, o estudante ele vai estar ganhando um pouco mais. Bom, com relação a essa carga horária, essa parte diversificada, aí somando as 2 às 3.000 horas, tá bom? Então, como a gente pode observar, ó, essas 3.000 horas, elas foram redistribuídas. Bom, pensando na questão dos itinerários formativos, isso, né, claro, partindo do documento oficial, lá da BNCC, a questão do MEC, teve uma consulta pública na época, eu acho que foi até no auditório, acho que da UEA, parece que eles fizeram várias consultas públicas para aprovação da BNCC, para diálogos, enfim, nessa época eu estava só acompanhando, né, eu não estava diretamente ligado à parte da gestão curricular, né, mas foram feitos vários diálogos abertos e a gente poderia fazer as contribuições, bom? E levando em consideração a essa carga horária que foi ampliada, é que eu trouxe um pouquinho desses itinerários formativos. Esse ano, olha só, estamos trabalhando o projeto de vida, projetos integradores, cultura digital e programação, educação financeira, a intercularidade e a educação ambiental vão trabalhar somente na segunda série de 2023, olha só, né, que está aí, e os estudos orientados agora também em 2022. Por que eu trouxe essa cartela? Já para a gente entender que nós, né, professores e licenciados, né, formados em Química, quando a gente chegar na escola, a gente vai se deparar com essas diferentes disciplinas, mas agora já sabe o nome delas, né? Unidades curriculares, ok? Então, essas unidades curriculares, vou dar só um exemplo do projeto de vida. Eu sou formado em Química. Olha, o exemplo, os projetos integradores, né? Que é mais fácil a gente entender. Depois eu volto para o de vida. Eu sou formado em Química. Eu posso trabalhar os projetos integradores aqui na minha escola? Como, né? Que eu sou licenciado. Então, esse aqui é o novo olhar. Né? Você está apto, de acordo com a instrução normativa da secretaria, os projetos integradores, ele pode ser trabalhado por qualquer professor licenciado na área. Né? E aí ele coloca a área de ciências da natureza e das tecnologias, coloca um pouquinho da área de linguagens, até mesmo da área de matemática. Por quê? Porque são projetos, né, que o professor vai desenvolver, então você vai levar a sua ideia. Temos algumas ideias, nós temos cadernos pedagógicos, orientações, já para projeto integradores, mas você também pode levar a sua ideia. E quando eu falo ideia, você já pode atrelar
aos seus assuntos, né? Por exemplo, eu vou ter que ministrar ali a parte da química orgânica, vou ter que colocar as funções, e aí como é que eu vou ministrar tudo isso que eu não tenho mais tempo, não tenho mais tempo suficiente para eu ministrar? É aqui que entra a questão, por exemplo, das oxigenadas, né? Dá só um exemplo das funções orgânicas oxigenadas. Pode ser criado um projeto e aí vai ter uma carga específica para você construir esse projeto justamente com os outros professores, tá bom? Que é por isso que é o nome Projetos Integradores, você leva a sua ideia, professor de Química você não trabalha sozinho, você tem a ajuda dos demais professores, tá bom? Quando eu falo demais, é professor de Biologia ou professor de Química, e cada um ministra um pouquinho, ou seja, vai ter uma carga horária para cada professor, sendo que ao final o estudante ele vai estar enxergando como um todo. É igual um cinema, é igual uma apresentação, um seminário de 3, 4, né? Você está assistindo, você é estudante, e aí o professor vai lá e explica um pouquinho da química, claro, no seu tempo de aula. O professor de física também explica no seu tempo, e o professor de biologia também. Ao final, o estudante ele vai ter um olhar daquilo na área, que é por isso que nós chamamos de área. Vou dar só um exemplo da questão do álcool em gel, que a gente utilizou bastante isso. O professor ele pode ministrar as funções orgânicas, claro, ali das que estão acessíveis. O professor de física também, o professor de biologia também. E ao final, o estudante ele vai enxergar que o álcool em gel não é só o olhar da química pura, tem um pouquinho a ver com a biologia, ele vai poder fazer as associações. E essa construção que a gente chama de trabalhar por área, né? Que são as famosas áreas de conhecimento, tá bom? Dei o exemplo de projetos integradores, mas se vocês tiverem curiosidade em ver as outras, mais ao final eu posso dar outros exemplos bem bacana. Deixa eu ver se eu trouxe mais um desenho. Olha só aqui, ó, os aprofundamentos, também nós, né, formados em Química, nós, professores de Química, podemos trabalhar nesse bloco 2, né, que são dos aprofundamentos. Isso aqui vai ser construído em 2022, está sendo dialogado agora, mas ele vai entrar na rede a partir de 2023. Então, como assim? Eu, professor formado em Química, também vou poder ministrar esse itinerário formativo? Sim. Você está enxergando até agora que a gente está num olhar mais amplo, né? Num olhar diversificado. Né? Às vezes a gente chega desse, eu vou lá para a escola, eu já estou aqui, já até imprimi um monte de aula, já está tudo certinho aqui na minha tabela periódica, tudinho. Vai ser só aquilo? Não, agora a gente vai ter que ter um olhar, né, macro. Mas eu vou excluir aquilo? Não, você vai dar a sua aula, por exemplo, de tabela periódica. Mas aí você vai ter um olhar a mais. É a minha tabela periódica, eu vou explicar todos os meus elementos ali, mas eu vou ter que dar um gancho, né, uma deixazinha para física, para biologia. Então, onde é que eles vão se enxergar também? Então, sempre a gente vai ter que ter esse olhar por área. Aqui é uma facilidade para o estudante, né? Nós, enquanto professores, vamos ter que também ajudar no protagonismo do estudante. Você vai verificar a questão da afinidade, o que, que o estudante tem como a maior afinidade, até mesmo você, né, professor, qual é a sua afinidade, você acha melhor ficar em projetos, acha melhor ficar ali com primeiros anos e projeto, então, não, eu quero ficar com segundos anos e projeto, terceiros anos e projetos, né? Então, vai ter esse momento, não é uma escolha, digamos assim, que 100%, porque às vezes nós sabemos como é que está a estrutura da rede, às vezes quando você passa no concurso, que você chega lá na secretaria, na sala de lotação, aí eles falam, olha, tem terceiro ano na escola tal. Aí você, né, sim. Ou então tem a carga horária do primeiro ano na escola tal. Aí, ok. A partir desse momento que a gente vai aplicar os nossos conhecimentos macros, tá bom? O legal é que aqui você sempre vai ter esse olhar, né, lá na escola de não somente agora em química. Eu vou ter que olhar química o tempo todo? Nas suas aulas de química pura, sim, que é a formação geral básica aqui. Mas quando chegar na parte flexível, que são os itinerários formativos, né, aí você vai ter que ter um olhar diversificado. É parecido com projetos macros que a gente faz, não sei se alguns dos colegas estão desenvolvendo projetos, se vocês estão em PIBID, PIBIC, né, alguns desses. Já viram que tem projetos que eles são interdisciplinares, né? Antes, por exemplo, na química, eu lembro que quando eu fazia PIBIC, a primeira situação era só isolar a substância, só isolar a substância. Ok, depois a gente viu que o ideal seria testar,
né? Por que não testar essas substâncias? E aí a gente já entra no campo das ciências biológicas, né? Eu vou isolar minha substância, pegar o meu extrato e eu vou testar. Ó, às vezes a gente não percebe, mas só de você estar fazendo a parte da química e testando ali fazendo os ensaios biológicos, a gente já está trabalhando com duas áreas. Ah, eu vou trabalhar, agora eu vou fazer o RMN. Claro que a RMN não vai chegar lá com os estudantes. É apenas um exemplo. E aí já entra um pouquinho do campo da física. Então, viu que nós já trabalharmos, então, a gente já tem um conhecimento por área, né? Agora a gente vai só alinhar isso, claro que a nível de ensino médio. Bom, trouxe para a gente aqui verificar também a questão da temática da área das trilhas, né, de aprofundamento, em que é nesse momento aqui que o estudante também vai poder optar em fazer um curso técnico. Então, olha só, lá nós, né, nós professores, quando a gente chegar lá na sala de aula, a gente vai ver a possibilidade que o estudante ele vai ter, né, em ver a química separadamente, isolado naquele assunto, ele vai ver a química, por exemplo, na área, e ele também, se ele escolher um curso técnico dentro daquela área, ele também vai poder vivenciar e verificar um pouquinho da química. E se você falar bem assim, e se tiver um curso técnico em química lá na minha escola, eu vou poder ministrar ou é só os professores do curso técnico? Não, você vai poder ministrar se tiver habilitado, se tiver certinho ali, um professor de química vai ministrar algumas sim, com certeza. Só que essa parte está sendo pensada ainda esse ano para ser implantada o ano que vem. Bom, aqui é só um bloco final das eletivas. Essas eletivas, que a gente chama de unidades curriculares eletivas, esse ano ela já começou, mas nas escolas tempo integral e bilíngue, tá bom? São 6 eletivas que nós temos. Nós, da área de ciência da natureza e suas tecnologias, não fomos contemplados nesse primeiro momento. Apenas os colegas da linguagem e da matemática. Nós vamos ser contemplados a partir do ano que vem, porque elas estão sendo construídas agora. Por que a gente não só ficou linguagens e matemática? Por conta de uma necessidade da rede, né? Foi feito um diagnóstico, as avaliações internas mostraram que os estudantes, né, estavam com baixo rendimento na parte de leitura, na parte de cálculo em geral. E aí, como um ato emergencial, entrou-se a área de linguagem, as tecnologias e matemática. Mas nós vamos participar da área de ciências da natureza com as eletivas. E o que são essas eletivas? São unidades curriculares que ela veio para somar, tanto com o professor quanto com o aluno. O que é isso, a grosso modo? É como se você estivesse criando uma disciplina. Como é que eu posso explicar para a gente entender bem tranquilo? Uma disciplina que ela vai ser ministrada de forma semestral. Digamos assim, é um curso, tá? É um curso que o professor ele vai construir para o estudante estudar durante 6 meses. Ela vai ser ofertada de forma semestral. Como assim um curso? É a oportunidade de nós pegarmos aqueles conteúdos que a gente não conseguiu dar na formação geral básica, né? Eu queria aprofundar a tabela periódica, então eu queria aprofundar as funções nitrogenadas, ali, entrar um pouquinho na bioquímica dos metabólitos. Eu posso voltar isso para uma eletiva? Sim, porque uma eletiva, nós até bagunçávamos quando a gente estava conversando, e eu tenho certeza que aqui vocês vão compreender. Uma eletiva, a gente até brincou chamando de optatória. Não sei se vocês já ouviram esse termo. É aquela disciplina optativa que você escolhe uma delas. Mas se você não cumprir, o que acontece? A gente não forma, né? Então, os estudantes vão ter essa opção também de escolher algumas eletivas. E quem vai construir essas eletivas, esse curso? Os professores. O edital vai sair esse ano para todos os professores da rede, tá bom? E aí os professores vão poder construir. Claro que vai ter algumas regrinhas da área, né? A questão de como vai ser a sua condução, os eixos, todos eles vão trabalhar assim. Mas é uma ótima oportunidade, eu achei muito legal a questão das eletivas, inclusive, lá no Núcleo de Gestão Curricular, eu sou o coordenador responsável para a implantação dessas eletivas na rede. Né? A princípio eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas já temos o edital, né? Bate o nervosismo, mas já temos o edital, já temos uma condução, uma orientação, né? Só está faltando alguns ajustes para os professores participar. Inclusive, uma das regras é o professor ser da rede, entretanto, posso conversar futuramente com a professora Sidilene para verificar se tem alguns alunos interessados em dar uma lida, em verificar como é que foi elaborado, como é que está sendo a demanda dos professores de química para a rede.
Se vocês quiserem participar, a gente pode marcar. Um dia vocês podem visitar lá a salinha e eu mostro para vocês a demanda, como é que está sendo o impacto, né, dos professores, o que eles estão pensando. Até porque o legal, a ideia deles, que vai ser a nossa também futuramente, né? Porque essas eletivas, elas vão ficar em um portfólio. E aí, todo ano, o professor vai poder escolher uma eletiva para ele ministrar, claro, de acordo com a essência dele, a finalidade. Né? A gente sabe que quando a gente termina, a gente tem um direcionamento. Por exemplo, eu gosto mais de orgânico, então eu gosto mais da parte de inorgânica. Não, eu quero ficar mais com a parte de educação porque eu me identifiquei. Então, quando a gente gosta mais, por exemplo, da parte de educação, a gente também tem que entender um pouquinho dessa parte de currículo, né, para a gente ver como é que está organizado e onde a gente se encaixa, ok? Aqui eu trouxe para a gente a matriz, que ela está sendo agora esse ano, não sei se dá para todo mundo enxergar, ela é uma matriz parcial diurno, gostaria que você olhasse da Ciência da Natureza e Tecnologias Química. Ó, na primeira série, vão ter 2 aulas semanais, com uma carga horária de 64 horas, na segunda série, uma de 32, e na terceira série, uma de 32. Meu Deus, totalizando 128 a minha carga horária. Onde é que eu vou aplicar minha outra carga horária, que eu preciso de mais carga horária, professor? E agora? A secretaria pensou, mais ou menos, algo? Bom, a princípio, né, claro que isso aqui está sendo estudado, e esses ajustes curriculares podem sofrer ao longo do ano, tá bom? A proposta, ela foi divulgada, mas sugestões sempre aparecem, ela vai sendo atualizada, tá bom? Ademais, carga horária, ela vem para cá, para a parte dos itinerários formativos, olha só aqui embaixo, ó. Unidades curriculares comuns. A princípio, está sendo ofertada essa na rede, ó, projeto de vida, projetos integradores, cultura digital, educação financeira, fiscal e empreendedora, né? Aí agora a interculturalidade, a educação ambiental, ó, tá vendo que está com 0 aqui, onde está o meu mouse, é justamente porque ela vai começar na segunda série e a educação ambiental na terceira série. Isso é porque é de forma gradativa. Mas após 3 anos, elas vão ficar todo ano na rede. Bom, e aí tem uma carga horária, só para você entender que teve uma mudança na carga horária. Né? Alguns professores já acharam interessante, outros não acharam interessante, isso aí a gente entende, mas infelizmente assim foi uma demanda que chegou para a gente já dos nossos secretários, né, em conversa com os secretários dos outros estados, também com os colegas do MEC, né, dos próprios idealizadores da BNCC, então trouxeram essas ideias. Bom, aqui eu trouxe para a gente a jornada parcial noturna, agora os colegas da noite, olha só, nossa carga horária de química ficou 64 horas anual, né, 2 tempos, uma aula na semana, na segunda série e na terceira série, uma, levando em consideração que também isso pode sofrer ajustes, tá bom? A nossa carga horária, quando eu falo esse 2-1-1, é a aula semanal, aqui o Aécio, tá bom? Eu vou ter 2 aulas na semana, na segunda série uma, na terceira série uma. E as minhas outras aulas eu vou poder desenvolver a minha química, ok? Dentro dos projetos integradores, ou então dentro da, por exemplo, a cultura digital, ou também dentro de uma eletiva que ela vai surgir. Bom, levando em consideração que essa está sendo implantada para o primeiro ano, tá bom? Essa grade só está funcionando para o primeiro ano. O segundo e o terceiro ano, tá vendo que tem uma aula semanal? Não está sendo implantado ainda, porque lembra que é de forma gradativa. Esse ano, essa grade só está funcionando esse que está em azul. Ou seja, todos os professores de química estão com 2 tempos de química por semana. Tá bom? Na segunda série e na terceira série, os professores eles estão com 2 tempos de aula e na terceira série com 3 tempos de aula. Por que isso? Porque ainda é a forma antiga, ainda é a antiga grade, né? A antiga estrutura curricular. Essa está sendo implantada de forma gradativa. E, claro, tem um setor responsável de avaliação que está verificando os índices de impacto, eles vão verificar se realmente é viável aplicar isso, e aí algumas mudanças com certeza vão acontecer, certo? Aqui é a minha área de conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias. Olha só, a área de ciências, né, da natureza e tecnologia, como eu falei, ela é composta pelos componentes, né, de ciência, olha só, biologia, química e física. Agora o nosso olhar, né, é um olhar macro por área, aquele olhar que a gente vai, é aquele diálogo que a gente vai ter com o nosso colega professor de biologia, com o nosso colega professor de física, né, com o objetivo de influenciar, olha só, por meio de conhecimentos produzidos interdisciplinarmente, né, em vários campos de pesquisa
e aprofundados ao longo da educação básica. Então, isso é que é legal, porque essa conversa também, ó, ela já vai estar desde o ensino fundamental, anos finais, dos anos finais, até o ensino médio. Então, é algo assim que está sendo implantado com esse olhar. Bom, eu sei que talvez alguns de vocês estão desesperados, que olhar é esse que você sempre fala de área. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente que eu vou já mostrar, tá bom? Não se preocupe que eu vou mostrar certinho o nosso tempo. Aqui algumas das nossas competências e habilidades. Outro ponto importante que eu trouxe aqui para a gente, olha só, você futuro professor, professora de química, tá bom? Nós vamos trabalhar por meio de competências e habilidades. Como assim? É elas que vão ajudar a gente a entender e a colocar o nosso objeto do conhecimento, né? Alinhar o objeto de conhecimento. Como assim? Lembra que eu já falei os objetos de conhecimento? São os meus assuntos, né? Qual é o assunto que eu vou colocar? Quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo? Porque você vai ver depois, eu posso deixar disponível a proposta, posso falar, inclusive já está na plataforma do Saber Mais, né? Essa proposta para você conversar um pouquinho e entender, né? Como é que ela está sendo organizada. Olha só, as competências e habilidades necessitam de um olhar articulado dos componentes curriculares de biologia, física e química, tomando como referência a base conceitual, né, apresentada em ciências, que busca alcançar as aprendizagens previstas nessas etapas da educação básica. Então, são aprendizagens previstas, né? Por isso que a gente coloca como habilidades e competências, tá? Eu sei que a gente está acostumado a só pegar o nosso assunto, mas é, digamos assim, ó, por trás de um assunto vai ter uma habilidade e vai ter uma competência, né? O que se espera que esse aluno, né, aprenda, né? O que eu estou ensinando isso aqui, mas para quê, né? Como é que eu espero que ele vai entender aquilo para o futuro? Porque a gente sabe que o que a gente escuta na escola, alguns alunos falam bem assim, ó, eu vou química, esse assunto aqui é só para eu passar. É só para eu passar. Você, professor, vai escutar isso dos alunos, isso aqui é só para passar, né? Passou, esqueceu. Não, no caso, vai ter um propósito maior agora, né, com essa mudança, né? Por que a gente vai ministrar aquele assunto? Né? Então, ele vai ter um olhar, tá, eu vou utilizar esse assunto porque eu vou poder pegar ele nos celulares, vou poder ter uma melhor consciência quando eu for publicar algo nas redes sociais, por exemplo, vou ter até mesmo um conceito mais sólido, né, quando eu for falar disso, né, eu vou poder articular um pouquinho da física e da biologia. Então, as habilidades e competências vieram para nortear um pouquinho, né, os componentes curriculares de biologia, física e química, ok? Aqui, ó, no componente curricular de química, os estudantes, olha só, serão levados a discutir diferentes aspectos de transformações. Essa parte de serão levados a discutir diferentes aspectos de transformações, isso aqui foi um dos temas da formação para os professores, tá bom? De química, física e biologia, com algumas metodologias para ele ter esses aspectos de transformação. Sabemos também que é preciso de várias formações, né? Para o professor entender algumas atividades mão na massa, que é aquela parte prática, como é que eu vou executar, né? Eu posso colocar esse assunto aqui, o assunto X? Não, posso colocar um assunto Y? Por que tem essa ordem? Então, esses diferentes aspectos de transformações é o que vai ajudar. Onde? No uso da linguagem científica, né, e representações, aspectos voltados à sustentabilidade, ao uso de recursos naturais, às propriedades dos materiais, né, ao avanço tecnológico, olha só, atendendo às necessidades humanas, econômicas, sociais e ambientais. Então, tem todo uma parte pedagógica por trás, né? Confesso que não sei se é a praia de alguns de vocês ver esse negócio de currículo, mas na minha época eu não entendia nada disso, eu só queria dar minha aula ali e pronto, né? Não queria nem conversar com o outro, já tinha a questão das habilidades, só que eu nem sabia. Mas agora a gente tem que entender um pouquinho, porque agora está mais latente, está mais visível, né? Esse olhar, esse nosso olhar de professor de química, como é que eu vou ver a partir de agora? Eu trouxe mais esse, olha só, já estou quase finalizando, tá bom? Não se preocupe que eu não falo muito, falo só um pouco, mas você sabe que o professor sempre fala muito, né? Mas eu vou já finalizar, né, para a gente ter o nosso diálogo. Aqui a letra acho que está um pouquinho, eu não sei se está mínimo, mas aqui é um ótimo exemplo da primeira série do primeiro bimestre, de como é que eu vou organizar isso. Eu, professor de Química, gostaria que você tivesse um olhar aqui, ó, nessa última coluna onde tem Química.
olha só isso aqui, ó, introdução ao estudo da química, beleza? Estados físicos da matéria, substâncias e misturas, ok. Dá uma olhadinha em física, introdução ao estudo da física, conceitos de espaço, massa, tempo, olha só, velocidade média. Dá uma olhadinha em biologia, introdução ao estudo da biologia, a vida e os seres vivos, citologia e a célula, e aí foi embora. O que eu quero mostrar com essa minha tabelinha, né, esse meu quadro aqui para vocês, que é o da proposta? É justamente o alinhamento desses objetos de conhecimento, tá bom, da química, com a física e com a biologia. Então, é assim que funcionou. Mas quem teve um norte, né? Como é que iniciou? Quem é que decidiu ser o primeiro, segundo, terceiro assunto? As habilidades. Olha só aqui a habilidade que foi utilizada aqui na primeira coluna. Dê uma olhadinha comigo. Ele fala bem assim, ó, analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos, e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações dos sistemas que envolvam, olha, aí vem agora, quantidade de matéria, opa, entrou a gente, de energia, olha só, e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas. E olha só, em processos produtivos, né, que priorizam o desenvolvimento sustentável e o uso consciente de recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, nós tínhamos essa habilidade, né? E daí, a gente lendo essa habilidade, vem a pergunta: qual é o assunto de química que eu posso encaixar nesta habilidade? E aí surgiu a introdução ao estudo da química, os estados físicos da matéria, substâncias e mistura, né, energia, formas e conservações, né, que nós temos aí na química. Então, é justamente isso, e por isso que agora o olhar é por área. E aí tá certinho, química, física, biologia para esse primeiro momento, tá bom? Porque antes o pessoal tinha algumas conversas assim, é por área, mas agora eu vou ter que dar assunto de física, eu vou ter que ministrar ação de biologia, eu sou formado em química. Né? Tinha aquela conversa, como é que eu vou dar aula de física? Meu Deus, eu odeio física. Nada contra, tá bom? Eu não odeio, eu gosto de física. Mas era que a gente ouvia, né, de alguns colegas. Não, não é que você vai ministrar 100% a física, é que você vai ter um olhar. Como é que esse olhar? Olha só, os estados físicos da matéria. A gente pode dar um conceito macro da física, um conceito da biologia, energia, forma e conservação, né? E assim sucessivamente. Então, claro que isso aqui é um estudo inicial, tá bom? Que foi feito não só pela equipe lá do núcleo de gestão, mas também por toda a secretaria, que teve um apoio enorme, né, dos colegas, né, da participação. Inclusive, até agradeço a professora Sidlene, que fez uma ótima contribuição também nos textos, da introdução, até a gente chegar. Nossa preocupação maior era em ter um documento que a gente poderia mostrar para apreciação, né, dos colegas, dos profissionais. E agora de vocês que já estão se formando. É legal você ver como é que foi essa construção, né, como é que está sendo organizado. Então, olha só, viu que eu tenho esses assuntos em química, olha só ali embaixo, ó, origem dos elementos químicos, ok? Tabela periódica, distribuição dos elementos e os níveis de energia. Então, eles não foram colocados, tipo, à toa. Antes, a química, ela vista, pelo menos pelos relatos, né, da literatura e olhando a proposta anterior, ela era vista de forma isolada. Agora não, ela tem uma proposta. Por que eu coloquei origem dos elementos químicos? Por que eu coloquei tabela periódica, né? Ali, origem, distribuição. Por que eu coloquei isso? Porque, de acordo com aquela competência da minha primeira coluna, olha só, analisar a evolução estelar associada aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo. Então, eu consigo fazer um link direto. O mesmo pensamento teve o professor de física e o mesmo pensamento o professor de biologia. Por isso que tem uma conversa entre eles. Quando a gente fala a distribuição dos elementos químicos no universo, o que eu de química posso levar, né, posso ministrar para os meus alunos do primeiro ano, ok? Do primeiro ano. E aí a gente pode colocar uma tabela periódica, a origem dos elementos químicos, a questão dos gases, né, atmosféricos. Aí o professor de física também, eu posso levar aqui a evolução estelar, a força, a gravidade. E o professor de biologia, a origem da vida, a teoria de Oparin, olha só. Né? Então, por isso que nós falamos agora que a química ela está sendo vista, agora não só ela, mas os outros dois, né, como uma área.
é a área de ciência da natureza e sua tecnologia. Porque ao mesmo tempo que você vai ministrar, né, você, professor, que já está quase lá, né, com o diploma na mão, né, já está desesperado, eu sei que você está querendo correr para uma escola para dar aula, né? Você vai ter uma parte específica da química, mas você vai ver que o professor de física também vai falar um pouquinho daquilo, e o professor de biologia também vai falar um pouquinho daquilo, cada um na sua aula. Por isso que é legal até mesmo o diálogo, né? Na escola, nós temos digamos assim, um tempinho vago que a gente chama de HTP. Não sei se você já ouviu falar. O que é o HTP? Ah, é uma folga do professor? Não, é um momento que o professor ele vai conversar ali com o outro professor para ver como é que está o assunto, se está certinho, se ele quer uma ajuda ali na química para ministrar, para falar alguma coisa. Ok? E aqui eu trouxe, olha só, esse último quadrinho, que eu já estou finalizando, tá bom? Ele vai trazer a questão das sugestões de atividade. Então, tem algumas sugestões também que foi colocado para o professor, né? Química, Física e Biologia tem um norte. Como é que eu vou ministrar isso, né? Como é que eu vou... Tem alguns modelos, a gente sabe que quando a gente chega lá, a gente vai com várias ideias. Mas aqui são algumas sugestões também, né? Então, possibilidades, interdisciplinaridade. Né? Por quê? Porque às vezes eu só sei ministrar algo fechado ali na química. E agora eu vou ter que ter um olhar interdisciplinar, né? Pensando um pouquinho na biologia, pensando um pouquinho na física. Reforço que você não vai falar assim, ah, mas agora eu vou ter que dar aula de física, meu Deus do céu. Não, é que você vai ter um olhar, né? Como eu dei o exemplo lá por exemplo, quando a gente está no nível superior, a gente perpassa, né, pela química, pela física, pela biologia, dentro dos nossos projetos, né? A gente perpassa o campo ambiental, a área da educação como um todo. E agora a gente vai também perpassar pela área dos colegas da biologia e da física, né? Dentro da nossa área. Bom, espero que essa nossa conversa, né, esse nosso diálogo, não sei se esclareceu, não sei se complicou um pouquinho. Agradeço muito a participação, professora Sidlene, eu não sei se eu já falei muito ou pouco, tá bom? Estou deixando aqui o meu, o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode sanar agora ou pode me enviar por e-mail. Ah, estou com vergonha de falar, não sei o que, mas eu queria saber isso. Me envia um e-mail, que aí a gente tenta conversar, né? Eu posso enviar também alguns documentos, de repente, para apreciação, né? Para leitura, para compreensão melhor dessa nova arquitetura do ensino médio. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. Nós vamos passar para uma outra etapa e vamos abrir para as perguntas, né? Vamos ver se Sim. alguns Ok. alunos fazem perguntas. Eu posso tirar aqui da apresentação para me aparecer, ou se alguém quiser, eu posso Pode. deixar os slides para, né, se de repente quiser voltar no slide, alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo parar. Aqui eu acho que eu voltei um pouquinho. Pronto. Gente, você sabe o que os Pronto. professores falam, né? Vamos lá, os colegas. Vamos lá, perguntas para o professor. Eu acho que eles viram assim, meu Deus, esse negócio de currículo é complicado. Não, mas no fundo, todos nós temos que entender um pouquinho, né? Sim, com certeza. Quem Olha, levantou a mão, pode perguntar, pode falar. Eu queria saber até quantas horas o professor a gente vai poder fazer, no caso, quando a gente se formar, né? Quando a gente espera se formar. Quantas horas o professor vai poder fazer, no caso, por ano? tu falas quantas horas que ele vai ministrar ali, no caso em cada série, as horas anuais dele? Não, não, tipo, até quantas ele pode pegar, entendeu? Se tem um limite de horas para ele dar aula. Quantas por Ah, mês? entendi. Tu falas da parte flexível, né? Por exemplo, assim, eu estou ministrando química e aí eu quero trabalhar com eletivos, eu quero trabalhar com projetos integradores que vai ter na escola, né? Isso. Isso tem um limite, sim, né? De eletivas, ela ainda não foi publicada, mas vou falar em primeira mão aqui para vocês. São 2 eletivas que vão, né? Que vão para a escola para o professor. Bom, e dos projetos integradores vai ficar um professor para cada área. Então, se você se sentir à vontade para ficar no primeiro momento com projetos integradores, aí conversa com a gestão escolar e aí eles disponibilizam para você trabalhar. Porque assim, ó, o legal
é que, não sei se você já tiver aquele olhar de, assim, eu estou na sala de aula e eu estou a fim de desenvolver, por exemplo, o meu projeto da FAPEAM, que é o PCE. Não tem um PCE, não sei se vocês já ouviram falar no PCE. Lembra que o PCE, como é que a gente desenvolvia? A gente desenvolvia às vezes durante a aula, quando dava, ou então depois do tempo, acabava o tempo, ele ficava com os alunos um pouquinho mais, né? Quem trabalha de manhã ficava até meio-dia. Então, assim, não tinha uma carga horária, tipo, a escola não dava uma carga horária para o professor desenvolver esse projeto. E agora não, agora tem uma carga horária. Então, você desenvolvendo esse projeto, por exemplo, né, ele vai estar abarcando uma parte dos itinerários formativos, que é a flexibilização. Então, assim, claro que tem alguns pontos negativos, mas o ponto positivo é que agora, né, você pode desenvolver o seu projeto, né, por exemplo, ali, durante, porque você vai ter um tempo exclusivo para isso. Não é que não tenha mais tempo. Ah, eu estou dando aula do primeiro ao quinto tempo. Vou desenvolver meu projeto com os alunos em qual tempo? Só depois que bater o quinto, no sexto tempo, no sétimo? Não, agora vai ter um horário específico para você desenvolver. Bom? Espero ter ajudado em alguma coisa. Não sei se eu Eu ajudei. entendi, obrigada. A Gabriela tá solicitando aqui, no caso dos itinerários formativos, poderia exemplificar um pouco mais como a química pode ser encaixada nas disciplinas que vão ser ofertadas nesse novo ensino médio? Perfeito. Com relação aos itinerários formativos, a química ela vai poder ser inserida de modo direto, bom, ou também em um modo interdisciplinar. Como é que seria esse modo direto? O professor de química ele vai poder construir uma eletiva de química. Ele pode colocar química para o Enem, né? Ou então ele pode colocar a química no cotidiano. Ele vai poder fazer isso? Sim, porque essa disciplina que o professor está criando, ela vai entrar num campo que vai ser classificado como eletiva. E aí o professor vai ministrar aquela parte da química pura. Ah, eu quero ministrar só a química pura, só ali, por exemplo, para o Enem. Quero preparar alguns estudantes para o Enem. Aí ele vai lá e cria uma eletiva. Agora, ele pode ir de forma interdisciplinar. Se ele, por exemplo, for para o campo dos projetos, eu quero criar um projeto, né, para desenvolver aqui na escola. Aí os projetos que ele vai poder trabalhar com as áreas, né, no caso de ciências da natureza, junto com os professores de química e biologia. Quando eu falo junto, não é ali todo dia dos três, né? Ele pode pegar uma ideia, um contexto dentro da biologia, um contexto da física e trazer para a sua aula de química. É mais ou menos essa ideia, assim, né, que ele vai levar. Né? Não sei se eu ajudei. Sim, ele tem, no caso, eu entendi que ele tem dois, para além das suas aulas, né, de química, ele tem mais duas possibilidades, onde uma delas ele pode trabalhar química mesmo, de maneira mais pura ali, e também Sim. pode trabalhar de uma maneira mais temática, mais tematizada, que possibilita ele integrar com outros colegas da área. Isso, exatamente esse é o nosso novo olhar, né? O nosso olhar Sim. de trabalhar com os colegas. Aí a gente precisa, né? Nós na academia precisamos desenvolver, né, a formação inicial já trabalhando dentro dessa perspectiva, né, já possibilitando o curso de licenciatura. Sim. Ele tem no seu currículo, tem como proposta dentro do projeto pedagógico a elaboração e o trabalho com projetos. Ainda não foi, isso assim, fica a critério do professor, né, do professor de uma disciplina específica que queira desenvolver com os alunos projetos, né? Mas isso eu ainda não percebi ainda que aconteceu. Tem essa possibilidade, está no PPC do curso, mas ainda não aconteceu. Eu não percebi isso até o momento. Tem uma outra pergunta Ok. aqui, professor, é da Bianca. O senhor acha que essas horas são suficientes para acho que é o aproveitamento, né? Aproveitamento do assunto que irá ser lecionado? Porque, aí ela continua, né? Porque no meu ensino médio tive mais aulas. Isso.
Então, com relação à quantidade, essa carga horária que justamente sofreu um ajuste, né, que nós chamamos da transposição, foi também selecionado alguns assuntos que eles foram classificados como os assuntos essenciais, né, que o estudante ele precisa, né, abarcar ali na sua área para a sua formação geral básica. Sendo que esses assuntos, por exemplo, assim, um assunto que não conseguiu contemplar a formação geral básica, como é que eu posso ministrar? Já que eu, no meu olhar de professor de química, estou achando que são poucos, porque a gente viu que reduziu um pouquinho a carga horária da formação geral básica. E a gente sabe que se reduziu a carga horária, também vai cortar alguns assuntos. Não é que os assuntos eles são cortados, eles vão para a parte flexível, entendeu? E é justamente aí, esse momento. Eu achei, por exemplo, assim, pouco meu assunto, eu estudei mais no meu ensino médio, como é que vai ficar agora o novo estudante que está tendo agora? Ele vai ter um estudo de química, mas aquela parte, aquele conteúdo que o professor não conseguiu ministrar ali na formação geral básica, ele vai poder ministrar na parte flexível, que é justamente dentro dessa eletiva. E é esse ano que vamos levar como sugestão para os professores, não só de química, mas os outros professores, né, criar as suas eletivas, justamente dando uma ênfase nesses assuntos que não conseguiram contemplar a formação geral básica. E aí fica completo. Né? Os assuntos que eu não consegui ministrar ali por conta do meu tempo, eu só tenho um tempo de aula, só tenho 2 tempos de aula. E os demais assuntos? Vai para a parte flexível, que aí eu vou ter mais 2 tempos de aula. Aí vai somar 4 tempos de aulas, por exemplo, de química, e aí o aluno vai ter um bom rendimento. Certo. Tem um outro questionamento aqui da Thalita. O novo formato do Enem é devido a essa reformulação do currículo do ensino médio? Bom, com relação ao Enem, essa parte da avaliação a avaliação externa, não saberei te informar especificamente, mas acredito-se que já está tendo uma mudança, mas a mudança ela não está sendo tão significativa agora, nesse primeiro momento. Por quê? Porque assim, ó, como está ocorrendo aqui, né, no nosso estado, a implantação de forma gradual, olha só, está só o primeiro ano. O segundo e o terceiro ano ainda estão com o currículo antigo, né? Então tá os assuntos ali certinho, a carga horária, não teve essa mudança. Então, assim, o novo formato do Enem, eu lembro que já está previsto, né, futuramente ter uma adaptação, né, ter uma nova reformulação, porque isso é uma reforma do ensino médio, né, não só aqui, mas nos outros estados também. Então, os outros estados já estão também trabalhando com isso. E aí, justamente, tem essa situação. Agora, essa nova, não sei te explicar se é realmente voltado para a área, mas a gente já sabe que o Enem ele trabalha um pouquinho dessa forma de contextualização, né? Querendo ou não, ele já trabalha um pouquinho por área. A gente tem, por exemplo, a gente pega uma questão de química, quem dera se fosse, eu não sei do tempo de vocês, mas do tempo que eu fiz acho que foi o macro, para entrar em licenciatura em química. A pergunta era direta ao ponto. Calcule, né, qual a resposta da molaridade tal. Qual é a função? Então, tipo, era muito direto, né? Ele perguntava, marque a alternativa que tem a função orgânica correspondente. A gente tinha que já ir direto ao ponto. Agora não, você viu que ele contextualiza, ele traz um pouco da sustentabilidade, traz um pouco do cotidiano, e depois que ele vai chegar no que ele quer, digamos assim. Então, ele já tem essa mudança. Agora, assim, o novo formato dele, eu não saberia falar especificamente se é devido ao novo ensino médio, eu acredito que parte seja assim, né? Porque assim, não só o Amazonas começou agora, mas, por exemplo, o estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul, eles já estão super avançados. Por exemplo, a gente estava tendo uma reunião com os colegas lá da Secretaria de Educação de São Paulo. Meu Deus, eles já fizeram 120 formações para os professores, então os professores já estão tranquilos. A gente está com 3, 4. Está iniciando agora com a ajuda da Yumbo, né? Então, acredito que já seja um pouquinho dessa mudança, né? Sim. Mais alguma pergunta, gente, para o professor? Tudo certo? A Thalita está agradecendo. Eu fico mais tranquila com a tua fala, com o que eu percebi na tua fala,
em relação ao nosso curso, por observar que a gente tem uma aproximação muito boa com esse contexto, né? Por exemplo, quando trata de investigação científica, nós temos nas nossas disciplinas de prática, de instrumentação, né? Eu estou ministrando atualmente, já é minha segunda vez que eu ministro uma disciplina, são duas na verdade, chamada Temas Atuais para o Ensino de Química. E aí são disciplinas Legal. que a gente trabalha com temas, né? Principalmente temas que estão muito ali relacionados a questões que vêm no Enem, né? Então são temas e a gente o objetivo é a elaboração de materiais didáticos. Então, a gente está trabalhando nesse momento a aprendizagem baseada em projetos ou projetos que a gente chama de projetos que são voltados para elaborar uma temática dentro de um processo investigativo. Então, eu observo que a gente está muito próximo com relação à BNCC. Os meninos já sabem o significado da sigla, né? Porque a gente tem trabalhado em todas as disciplinas essa parte, focando no currículo, mesmo ainda retomando a questão da parte dos objetivos, né? Dos objetivos educacionais pensado lá na década de 50. Então, a gente ainda não tinha visto essa parte do empreendedorismo, né? Também nos processos criativos, estava ainda na dúvida da questão dos itinerários formativos, já esclareceu um pouco. E eu penso que a gente tem uma boa produção dentro das disciplinas de unidades de ensino e aprendizagem, né? Elaboração de materiais, então, que até vai ao encontro do que você falou sobre as eletivas. Isso prepara o nosso futuro professor para estar elaborando uma eletiva, para estar propondo uma eletiva. Então, eu fico até mais tranquila, eu vejo que a gente está com o nosso curso aí bem próximo, né? Bem próximo daquilo que demanda desse futuro profissional. Que legal, professora. Muito bom mesmo ouvir isso. Assim, a gente tá seguindo, né? E é algo assim que realmente é uma mudança, né, que está acontecendo. Eu lembro que quando começou isso, alguns colegas meus ficaram até chateados, mas por que? Não sei o que, ficaram com raiva. Eu falei, mas a culpa também não é minha, são mudanças que veio já desde a BNCC, dessa reformulação, dessa estrutura curricular. E a gente tem que um pouquinho levar, né? O legal, professora, olha, a Sara falou na questão da eletiva, vai ser lançado esse ano para a construção dos professores. Se por um acaso, né, nos nossos diálogos futuros, a senhora aceitar, não sei se os colegas também quiserem, nós podemos criar uma eletiva. Na verdade, a turma pode criar uma eletiva, e aí essa eletiva eu posso introduzir no portfólio já da Secretaria de Educação, porque nós vamos precisar desse olhar, por exemplo, assim, um professor, nós vamos precisar de ideias, né, o que eu posso ministrar na química, ali, o que eu posso levar. Então, o ponto positivo é que a gente vai ter essa oportunidade também de construir uma eletiva, e aí a gente leva para o comitê de avaliação, e após a aprovação, ela vai ficar no portfólio. É bem legal essa iniciativa. Eu vou passar a palavra, professor Paulo, um pouquinho antes de você, para o Cícero levantou a mão. O Cícero quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, Cícero. Olha, eu dando o exemplo da física, aí o professor Paulo aparece na hora, né? Eu liguei a câmera e não liguei o áudio. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Boa noite. Então, é que a professora estava comentando sobre essa matéria de temas atuais, né? A gente está fazendo um projeto, né? Com uma abordagem baseada em projeto, né? E até ela estava tirando uma dúvida sobre um material que a gente tinha que entregar hoje. Segunda-feira, né, ela estava tirando umas dúvidas, aí ela falou sobre... no meu caso, eu ia adicionar português. Tinha colocado lá para adicionar português, né? Aí ela me explicou que dependendo de
se eu justificasse onde que o professor de português ia participar ali, poderia, né? Aí o senhor falou aí em relação a entrar, falou muito fechado ali com química, física e biologia. Eu tenho que trabalhar necessariamente só com esses 3 ou eu posso trabalhar com qualquer outra matéria desde que, se eu for aplicar um projeto, eu justifique a participação do professor? Perfeito, olha só, muito boa a tua pergunta, gostei. Com relação ao trabalhar ali na área, eu destaquei hoje, claro, a nossa área, né, enfocando a ciência da natureza e suas tecnologias, mas pode sim trabalhar com professores de outras áreas, né, inclusive, né, dentro das eletivas, né, que são as eletivas livres, né, vai ter as eletivas de ciência da natureza e suas tecnologias e também terão aquelas eletivas que é justamente essa tua ideia, de não só a química trabalhar com a física e com a biologia, por exemplo, mas eu posso trabalhar com a língua portuguesa, eu posso trabalhar com a língua espanhola, eu posso trabalhar com matemática. Então, essa nós chamamos de eletiva transdisciplinar. Elas vão também entrar no portfólio das eletivas. Agora, o ideal é não só a gente colocar, foi como você falou que a professora Helene colocou, temos que justificar, né, o porquê que, como é que o professor, por exemplo, de língua portuguesa vai atuar naquele processo, né? Como ele poderia contribuir, quais são os objetos de conhecimento, ou seja, os assuntos que ele vai poder colocar, né, ali, qual é a habilidade que vai estar ampliando, assim, para ele entrar dentro dessa eletiva, por exemplo, que tu está construindo, né, está criando. E isso é legal, essa justificação ela sempre é importante para que a gente siga os parâmetros e lá na frente assim não ter algo que venha a impedir, né? Justamente isso. A gente pode acrescentar sim outros componentes curriculares, né? Pode acrescentar a língua portuguesa, desde que a gente justifique certinho, né? E linkando, claro, com as habilidades e as competências, que é justamente o que está norteando agora. Nós temos habilidades que é da nossa área, nós temos habilidade que é de cada um tem a sua área, né? Cada área tem as suas habilidades, e também nós temos a habilidade dos itinerários formativos, que essas habilidades, o que é isso? Justamente aquele momento que você vai poder fazer a relação. Temos habilidades específicas que ela traz esse olhar da área da ciência da natureza, ela traz o olhar na matemática e na parte de linguagem e suas tecnologias, né, que é a língua portuguesa, a língua portuguesa, língua espanhola, né, e assim vai. Temos habilidades que ela faz essa linha, né, essa correlação. E aí sim, eu tenho certeza que entraria essa tua ideia da letiva do projeto alinhar, sim. Pode sim. Beleza, parabéns. Não, beleza. Obrigado aí, professor, pela resposta. Nada. Agora é minha vez, professora Sidley? Sim, professor. Meu Deus, deixa eu me ajeitar aqui, professor Paulo, né? Olha, não sei agora. Muito bom revê-lo, viu? Tá? Boa noite a todos, né? Muito bom revê-lo. Faz um tempão, né, que a gente não se vê. Sim, sim. O projeto de Olimpíada ainda continua, tá? Só que mudou muito a estrutura. Mas... Olha, professor, temos uma medalhista de Parintins, né? Temos. De Parintins, tivemos, infelizmente, agora essa semana, né? Era para um candidato que era do Lato Senso participar da 4ª fase, né? Que envolvia laboratório. Simplesmente o aluno não deu satisfação, desapareceu e tudo mais, porque ele ia concorrer, né, com mais 46 colegas no Brasil todo para ir para a seleção internacional, né? Quer dizer, perdeu uma oportunidade, né? Paciência. A gente faz o que está no nosso alcance. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma provocação aqui, porque eu sempre... sempre as mudanças causam, né, um certo desconforto, né? Uhum. Isso é natural, tal, tudo mais. Mas eu tenho, diria assim, uma parte da minha família, né, minhas irmãs, tudo mais, e tem filhos, né, que estão estudando nos Estados Unidos, tudo mais, e a estrutura é um pouquinho diferente, né? Eu vejo que lá eles têm uma preocupação com preparar o indivíduo para a vocação futura, né? Quer dizer isso? Eles já ficam em observação, né, desde o ensino fundamental, high school, né, que é o ensino médio lá, né, definindo
quando o aluno chega no último ano e dizer, olha, o teu perfil é esse aqui, né? E aí, claro, já dá uma orientação e tudo mais, e o camarada segue aquilo, né? Tanto que eu tenho um sobrinho, que é o Lucas, e no final eles perceberam que eles tinham, né, um perfil para a área de exatas, e ele hoje está fazendo física, né? Tá? Hoje ele é sargento da Marinha Americana, tal, né? E mostraram, né, essa capacidade dele de liderança, essas coisas e tudo mais, e bem como também na sua formação. Eu achei legal, fantástico isso, né? Infelizmente, eu vejo que falta isso nessa visão, né, preparatória do indivíduo para o futuro, né? Por que isso? A gente vê muito, né? A moçada aí vai escolhendo aonde se encaixa melhor, ou as oportunidades e tudo mais. E, em grande parte, eu acredito que o insucesso, né, é devido a isso, não ter uma boa orientação para adentrar na instituição superior, né? Tá? Então, acho que isso tem a ver. Eu não sei se haverá futuramente alguma coisa relacionada a isso. A outra crítica é, e aí eu tenho sempre provocado, porque, para piorar também, né, tenho uma esposa que é química e está trabalhando exatamente no ensino médio, e ela está sofrendo essa consequência, né? Jogaram um projeto desse na mão dela, e depois ela veio até me perguntar, me questionar, né, se eu poderia contribuir. Eu digo, caramba, é uma coisa extremamente complicada, até porque no projeto aí tinha essa questão da interdisciplinaridade, né? E estava lá colocado, por exemplo, a arte, né? Aí, e ela sozinha nesse projeto. Eu achei um negócio meio estranho, né? Porque eu acho que deveria ter, diria assim, componentes, né? Ou professores, ou pelo menos, sei lá, orientadores, para esse tipo de apoio, né? Para o professor desenvolver, né? Claro, dei algumas sugestões e tudo mais, mas, sei lá, não, acho que não contribuí muito, porque eu também teria muita dificuldade nisso, tudo é novo, né? Tá? E aí a minha pergunta com você, né? O que você está achando disso, né? Porque você está no meio do furacão. Sim, né? sim. E aí até você comentou, né? Houve uma redução da carga horária, mas essa redução foi muito abrupta, né? Porque eram 2.400 horas, hoje é 1.800. Então, reduziu aí um quarto, né? Entendeu? Consequentemente, reduziu um quarto e atribuíram essas outras atividades para compensar essas horas. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que não deveria ter diminuído essa carga horária, e sim buscado complementar isso aí, né? Essa é a minha crítica. Não sei se você concorda com isso também, né? E o que a SEDUC vem pensando, né, para buscar superar tudo isso aí, né? Porque você falou aí, São Paulo já está a quilômetros na frente, né? Ou seja, estão buscando se adaptar com esse novo modelo, ou coisa parecida, ou buscar outras novas, né, alternativas para isso aí também, né? Porque tudo é novo, né? Então, tudo que é novo também vai surgir outros caminhos, até mesmo fora daquilo que está planejado, né? Com certeza vai surgir, né? Às vezes são coisas extremamente boas, né? Outras podem ser até desastrosas, né? A gente não sabe ainda, não dá para mensurar o futuro lá na frente, ok? Aí eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha da sua opinião, né? Porque eu ainda tenho um pé atrás, né? Muito com isso aí, tá? Mas, infelizmente, a gente vai ter que tocar o barco, né? A vida tem que continuar, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso aí. Tá certo. Então, professor, olha só, eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, relacionada ao primeiro exemplo que o senhor colocou, né, da questão da vocação. Ó, isso aí, com certeza, isso aqui seria fantástico, né, se a gente tivesse isso desde o início, algo para direcionar. Mas, assim, ó, tem um ponto positivo, que, com relação agora a essa nova arquitetura do ensino médio, eles trouxeram como essa parte flexível, aí entrou agora o que a gente chama, né, que estão chamando de projeto de vida, que é a unidade curricular comum de projeto de vida. Aí o que vem a ser esse projeto de vida? Ele vai trabalhar no estudante
as 3 dimensões a cada ano. Uma é a dimensão pessoal, né? Aí no primeiro ano, no segundo, a dimensão social, e depois o do trabalho, no terceiro ano. E vai ter uma carga horária específica para isso. A cada ano, ele vai ter dois tempos de aula, né, por semana, serão 2 aulas semanais, né, que isso já começou agora com os estudantes que estão na primeira série, já começou, pensando justamente em poder ajudar o estudante a trilhar o seu caminho para o futuro, né? Antes, nós não tínhamos. Esse processo do projeto de vida, ele começou com as escolas de tempo integral e bilíngue, porque eles tinham uma carga horária maior, né? Então, lá o estudante tinha um professor que ia lá mostrar um pouquinho, né? Fazer uns questionamentos, fazer o estudante pensar um pouquinho ali, o que ele quer na vida dele, pelo menos para definir a área, né? E hoje em dia já está sendo, já foi, né, disparado, tá na rede, esse itinerário formativo de projeto de vida. Mas também é novo, acabou de iniciar agora em fevereiro, ainda está meio assim nessa situação, mas acredito que no futuro vai contribuir um pouquinho, né, não de forma igual lá nos Estados Unidos, né, quem dera, Isso. Mas vai contribuir um pouquinho para o aluno ali, tipo, o que eu vou querer da minha vida, né? Qual é a área, pelo menos assim, que eu vou trilhar? Então, já foi organizado toda uma orientação pedagógica para o professor, né? Onde o professor ele vai ler e ele vai ver que no primeiro ano ele vai ter que trabalhar, por exemplo, a dimensão pessoal, né? Ele vai ver, tem vários modelos que ele vai levar ali para o aluno para ver se realmente, assim, como é que ele se enxerga, como é que é o eu dele, porque a gente sabe que tem alunos que tem alguns casos que chega, né? A gente vê assim, aquele aluno que só quer terminar o ensino médio pronto, não quer mais nada. Isso. Ou então a gente sabe que já tem aquele aluno que já está trabalhando, ele só quer terminar para ele trabalhar. Outros querem fazer a faculdade, já sabe até, né, qual a área. E muitos não, vou só fazer um técnico mesmo, porque... Então, assim, já foi implantado na rede o projeto de vida para ajudar, né, agora os estudantes, agora desde do primeiro ano, né, a ter esse caminho, né, esse direcionamento, pelo menos lá quando ele terminar o terceiro ano, ele já sabe pelo menos a área, né. Não sabemos ainda se isso vai funcionar de forma 100%, né, todos os estudantes ali, eles vão já estar afiados, não, já sei a minha área e tal, né, não sabemos ainda, mas, assim, um dos nossos objetivos é fazer com que ele, pelo menos, pense um pouquinho a respeito disso, né, para de repente ele não cair de paraquedas, que a gente chama, né. Aí ele vai fazer a faculdade, ele achou legal, aí na primeira reprovação ele desiste, porque aí ele fala, não era aquilo que eu queria para a minha vida. Né? Então, né, acontece. Vai ter queria assim, alguma estrutura, uma questão não só local e também de pessoal para esse tipo de condição que você está colocando aí, como a execução dessas 2 horas no primeiro ano, né, a questão pessoal, depois até a formação lá na frente, né, entendeu? Vai ter alguma estrutura, alguma coisa relacionada a isso, porque eu acho que aí os professores precisam de ancorar, né, e se sustentar em algum lugar, né, porque, de fato, só jogar isso, eu acho muito temeroso, né? Claro que alguns vão ter a capacidade de desenvolver, né? Outros vão cruzar o braço e não vai acontecer nada, né? Ou até piorar, né? Pois é, hoje em dia, assim, primeiramente a gente está com os professores da rede, aí está tendo um curso com o Instituto Jung, mas também, além desse, pensando assim nessa primeira questão de capacitar, né, o professor da formação continuada, também vai entrar agora o Instituto Reúna, né? Ele já vai entrar com parceria com a secretaria justamente para trazer não só o projeto de vida, mas os outros itinerários. Então, assim, vai ter uma formação. Agora, a estrutura futuramente para o estudante ali na escola, algo mais diferenciado, bem legal, como a gente espera, eu não saberia lhe informar agora no momento se teremos, né? Okay. Mas a gente está com esse foco de... Pelo menos lá, a ideia central é levar o máximo de formação continuada para os professores já em cada um desses itinerários formativos, né? Dos projetos integradores, do projeto de vida, né? E aí o integrador, que depois o senhor comentou, né, dos projetos, realmente a ideia dele é trabalhar de forma interdisciplinar.
O ideal era que cada professor trabalhasse por bimestre. Só que aí, esse ano teve uma lotação de um professor específico, né, para o projeto integrador. Por exemplo, ficou um único professor. Isso. A orientação que nós fornecemos lá para os colegas da formação era que cada professor ficasse só com alguma carga horária para ficar, por exemplo, o bimestre. Eu vou só voltar ao campo da química. Beleza, no segundo bimestre já não era mais ele, era um outro professor. No terceiro bimestre era um outro. Então, cada um ia ter um olhar. Só que aí a lotação precisava de fechar a carga lá que eles avisaram e aí pegou um professor só. E, a princípio, ele está sendo ali. O início dele está com um pouco de dificuldade, porque o professor, pelo que está escrito, vai ter que ter o olhar da física, o olhar da biologia para ministrar um único, né? Exatamente. Ali tem algumas orientações, mas também uma outra situação é o professor, se ele se sentir à vontade, ele pode trabalhar até no livro, porque os projetos integradores, eles têm também um livro didático, e lá tem algumas ideias também que possam ser trabalhadas. Não sei se vai ajudar um pouquinho, né? Mas nos livros didáticos eles trazem também algumas ideias dos projetos integradores, aí de repente pode contribuir, pode facilitar nesse primeiro momento, porque ele vai ler aquele e vai falar assim, não, isso aqui está muito... não vou conseguir assimilar porque eu tenho que ministrar agora, digamos assim. E se de repente ele pegar uma outra ideia do livro e achar mais viável, ele pode também utilizar, né? Inclusive também a questão da área, porque cada bimestre é para ser trabalhado uma área, né? Por exemplo, no primeiro bimestre eu vou trabalhar a área de ciência da natureza e tecnologias, por exemplo. No segundo bimestre eu vou trabalhar um pouquinho da matemática, no terceiro e assim vai. Mas ele pode também escolher a ordem que ele pretende trabalhar. Se ele quiser trabalhar, começar logo com ciência da natureza, ok. Aí no segundo bimestre ele pode dar um link um pouquinho da matemática, né? Aí parâmetros da físico-química, porque toda aquela parte de cálculo já está envolvendo a matemática, né? Então, assim, ele também tem essa escolha, né, de alternar a área no decorrer dos 4 bimestres, né? Tem essa situação. Paulo, os projetos integradores, eu não vou falar pelos projetos de vida, né, o material didático dos projetos de vida, porque eu não trabalhei nesse campo, não tive acesso. Mas o material dos projetos integradores, que já está publicado, já está disponível, já foi para a escola, são muito bons, né, o material. Acredito que com o tempo isso vai melhorar, porque é a primeira vez, né, antes a gente não tinha, só tinha livro didático mesmo de química, e muito bons e traz assim um material e um direcionamento, uma orientação para o professor também muito boa. Já ali nos projetos integradores são 6 projetos em cada livro. Desses 6 projetos vem apontando quem é o professor, no nosso caso, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, vem apontando quem é o professor que pode ser responsável por uma determinada unidade, né? E os outros professores que vão estar colaborando, juntamente tanto os professores da área, né, quanto outros professores de história, geografia, língua portuguesa, que podem estar contribuindo no desenvolvimento do projeto. Trazem temáticas atuais e relevantes para o processo de ensino e aprendizagem. Temáticas que estão aí, que a gente está ligando a TV e está vendo as discussões, enfim. Então, o material está muito bom. Não, o material eu vi, Sidlene. Agora, é isso que você está falando, né? Ter uma equipe, né? Na realidade, não está acontecendo isso. Pelo menos com a Fátima, não está acontecendo. Ela está sozinha, ela disse... Aí eu digo, não, mas tem que trabalhar com a equipe, né? Porque como é que eu vou conversar alguma coisa relacionada à química e à arte? Eu, sei lá... Será que eu vou tocar violão e cantar uma musiquinha, né? Então, não sei. É isso que está faltando, né? Quer dizer, ou seja, né? Nós mesmos não fomos preparados para isso, né? Sim, e precisa, eu acho, da colaboração de todos, porque aí sim, né? Vai somando as ideias, construindo isso, né? Tal, coletivamente. Agora, individualmente, eu acho que vai ser um pouco desastroso, né? Porque é aquilo que eu falei. Tem muita gente que vai fazer um faz de conta. Né? Mas porque vai sentir a dificuldade e vai fazer um faz de conta, né? Eu penso que são ajustes, né? Eu acho que nós estamos no início do ano, eu sei, eu no entendo. primeiro momento de implantação, né?
Aí é claro, nós vamos ter ajustes, vai depender muito também da gestão escolar para que isso aconteça com qualidade, né, do gestor, Esse porque é o gargalo mesmo, viu? Esse é um outro problema que nós temos. Nós sabemos, né, nós não somos ingênuos, já né? vivenciamos isso na pele, de, por exemplo, nos darem para ministrar biologia, por exemplo. Isso. Ou, enfim, outras disciplinas, né? Isso já aconteceu. Então, eu acho que são questões que é preciso que a Secretaria de Educação esteja fazendo constantemente, né? Essas formações com os professores, né? E nessas formações, eu penso que é enfatizar até ter formação para trabalho colaborativo. Porque nós, professores, nosso trabalho ele é muito... Eu penso que a escola tem uma possibilidade, a academia, já a universidade é um pouco mais complicado, mas a escola tem uma possibilidade muito maior de uma aproximação entre os professores. A gente tem aquele momento na sala dos professores, todo mundo se encontra, né? Mas a gente tem um trabalho que ele é um trabalho solitário, muitas vezes. Então, a gente precisa aprender a fazer trabalho colaborativo. Solitário porque eu estou aqui, eu planejo minha aula, eu elaboro minha aula, eu entro sozinho na minha sala de aula, eu e os meus alunos, e a gente precisa trabalhar de maneira colaborativa. Então, isso é um aprendizado para todos. E, para isso, precisamos da gestão escolar e os pedagogos nos auxiliando, né? Enquanto professores também. Né? É exatamente essa situação, tipo, é algo novo, é algo assim que foi planejado, foi pensado para sair de uma maneira e acabou que está caminhando para essa maneira, mas ainda não chegou lá. Não, ainda vai demorar. Não chegou. Nesse primeiro momento, realmente, o trabalho era para ter uma equipe, né, justamente para todo mundo pensar e desenvolver algo para ficar bem legal, algo bem dinâmico, né, ali na escola. Mas nesse primeiro momento, assim, é claro que é uma parte da construção, a gente ainda está aprendendo algumas coisas, essa parte flexível em si, acho que, como é novo, alguns professores tinham até algum receio de citar a parte flexível, mas eu vou dar projeto integrador ou então é o projeto de vida, como é que vai ficar, como é que vai ser? Então, assim, realmente, assim, alguns questionamentos que a gente vai precisar entender um pouquinho, mas acho que a mudança significativa, assim, logo de imediato, acho que não vai ser. Ela vai ocorrer a questão do professor ter esse conhecimento, ele vai se inteirar um pouquinho, mas eu acho que o funcionamento dela 100% ainda vai demandar, né, um tempinho, né, a carga horária. Acho que vai, talvez esse ano, talvez o ano que vem, né, com a implantação também que vai entrar no segundo ano e depois no terceiro ano, né. Então, com certeza, assim, algo que vai demorar um pouco, né? É verdade. A gente tem que se preocupar mesmo com a qualidade, né? Porque a gente sabe, o PISA está aí, né? Demonstrando que nós estamos no caminho errado, né? Quer queira ou não, né? Mas, bom, vamos esperar, aguardar para ver o que vai dar, né? E, enquanto isso, vai ocorrer as avaliações aí com outras, né, outras nações, né, para ver a que grau nós estamos caminhando, né? E aí, paciência, vamos ter que esperar. Bom, Jeff, obrigado. Eu vou encerrar, professores e alunos e colegas, enfim. Foi muito boa a conversa, a gente se alongou bastante aqui, mas é porque surgem muitas dúvidas. Tomar uma cerveja conversando sobre isso. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Legal, espero que os alunos aí enviem algum e-mail para você, perguntando, fazendo perguntas, foi muito bom. Eu agradeço a todos pela participação, estou vendo que ainda tem um quantitativo bom aí, daqui a pouco eles têm aula, eu acredito, né? Não sei, enfim, não sei se o professor ainda está de férias, né, professor Paulo? Mas eu agradeço a todos, uma boa noite, e na próxima semana a gente se encontra novamente, pessoal. Agradeço a paciência de vocês. Boa noite a todos, tchau, tchau. Obrigado também, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente pela participação. Precisando, estou por aqui, hein? Professores queridos. Vou lhe incomodar, assim.
Nada. Olha, qualquer coisa eu estou por aqui, professor.